Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, estamos aqui no início de mais um programa Culto Cristão no Ar, desta vez ainda sobre a emoção de termos participado desse grande evento que foi o feirão em benefício da Rádio Rio de Janeiro, lá em Niterói. Estamos gravando esse programa no domingo à noite, mesmo dia do evento. Viemos direto de lá, um pouco cansados de corpo, mas felizes de termos participado. Reencontrar muitos amigos queridos, não só da rádio, mas de todo o movimento espírita, aquelas pessoas que realmente são motivadas, que escolhem o seu domingo para fazer alguma coisa útil, alguma coisa em benefício do bem comum. São as melhores pessoas com quem nós podemos conviver, e isso nos enche de energia e de entusiasmo também, né? Daí a importância da nossa participação nesses eventos. E nós queremos também dar um alô a todos os ouvintes que se identificaram, ouvintes do programa Culto Cristão no Ar, e queremos dar um alô para a nossa companheira Rogéria, que foi a que nós ficamos conversando um pouco mais de tempo. Então, a todos os ouvintes que estiveram lá, nós agradecemos não só a audiência ao programa, como também a presença lá do feirão. Que foi um domingo muito feliz para todos nós. Participando deste programa de hoje, esse que vos fala, João Menezes, meu pai que está aqui, Lidiane Barreto, e a nossa companheira, minha esposa, que é também participante do programa Em Defesa da Vida, Jane Chantre, que fará a leitura da nossa página inicial. Do livro Dinheiro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, leremos a página Sejamos Ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências, quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres, lamentavelmente, ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios à ignorância, à incultura, à incipiência ou à nulidade, e sim exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade,
de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais de inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto, em suas expressões literais, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos na jornada evolutiva em que aprenderemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Alijemos os farrapos dourados da ilusão, que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. O ouro será, muitas vezes, difícil provação, e os cismos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Jesus, divino amorável Mestre, que estamos ao início deste programa, Senhor, com os nossos corações felizes por estarmos cumprindo ainda a nossa tarefa aqui na Terra. Abençoa, Senhor, a todos que de alguma forma colaboraram com a nossa emissora, Senhor, e estão colaborando até hoje, principalmente a diretoria e os seus funcionários. Obrigado, Senhor. Abençoa os lares sintonizados conosco nesse instante e que com a Tua paz possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, vamos à leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e aqueles que quiserem nos acompanhar com a sua leitura de casa, nós estamos no capítulo 16. Hoje faremos a leitura do item 9. Estamos entrando na terceira parte do capítulo, que é a instrução dos espíritos, onde Kardec reúne várias mensagens de amigos espirituais sobre o tema do capítulo. E este item, que tem como título A Verdadeira Propriedade, tem duas mensagens de espíritos diferentes. Hoje nós vamos ler a mensagem do item 9, que é de Pascal, um grande filósofo. Ela foi dada em Genebra em 1860. E é a primeira mensagem que tem esse título, A Verdadeira Propriedade. Então diz aqui o Espírito comunicante. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o uso fruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, de que tiver adquirido em bem,
resultará a sua posição futura. Aí o espírito comunicante Blaise Pascal faz aqui uma comparação. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhes seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que de lá vos possais servir. Nós observamos nesse primeiro parágrafo da mensagem que realmente quando nós vamos fazer uma viagem, a gente procura saber se é um local frio, se é um local mais quente, né? O que nós vamos precisar para a viagem, qual o tempo da viagem. Então a gente vai planejando para que ao chegar naquele local não sejamos pegos de surpresa por deixarmos de levar algo que nós vamos precisar. E a maioria dos espíritos que encarnam na Terra, ainda pela falta de conhecimento das coisas espirituais, levam uma vida fútil, uma vida despreocupada, e quando desencarnam, eles não têm a bagagem necessária para chegar do outro lado da vida. E são pegos de surpresa, porque a vida continua, ela é ininterrupta. Os planos é que mudam. Ora nós estamos no plano espiritual, ora no material. Mas a vida é a mesma. E às vezes o espírito vai de encarnação em encarnação acumulando problemas, quando poderia, se fosse um pouquinho mais inteligente e soubesse seguir as recomendações que Jesus nos legou, aproveitar um pouco mais cada existência. Eu queria fazer um complemento aqui, quando ele fala das coisas que a gente leva para a vida espiritual, ou seja, para o outro plano da existência, né? Ele fala aqui, nada do que é de uso do corpo, ou seja, nada daquilo que a gente usufrui aqui na Terra, que é importante enquanto estamos na Terra, o nosso corpo, o dinheiro que é o nosso sustento, as nossas questões materiais, que são importantes para o nosso conforto, para a nossa manutenção, né? Nada disso a gente leva, né? O que a gente leva? Tudo o que é da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E aí eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa muito importante que a gente leva, que são os nossos afetos, os laços de amizade, de carinho, de amor que nós construímos aqui na Terra. Esses não se desfazem quando a gente passa para o outro plano, né? A gente continua amando aquelas pessoas que a gente ama aqui na Terra e dependendo do nosso merecimento, do nosso estágio espiritual, nós teremos lá a possibilidade de vez em quando vir aqui visitá-los, né? À medida que a gente já começa a entender o mecanismo da espiritualidade, como as coisas funcionam, a gente pode obter permissão de estar aqui na Terra e rever esses afetos, né? Muitas vezes eles vão sentir a nossa presença de uma forma muito sutil ou nem vão perceber, mas nós poderemos estar com eles, né? E no momento do desencarne deles, nós poderemos também estar lá para recebê-los. Tem um item do Evangelho que fala que a reencarnação não destrói os laços de família, mas aumenta. E é isso, né? Cada vez que a gente passa aqui pela Terra, a gente faz novos laços de união, de amizade, e vai cada vez mais ampliando essa nossa família. Então isso a gente leva quando a gente desencarna, né? Os nossos laços de afeto, de amizade. E esses laços de afeto não são somente o consanguíneo. Uhum. Às vezes existem amizades que são tão fortes, né, que unem duas pessoas muito mais do que se eles fossem irmãos, por exemplo. Né? Exatamente. Então, isso é uma dádiva que Deus nos deu, da gente poder usufruir dessas amizades aqui do outro lado da vida. E se não fosse essa possibilidade, né? E aí continua o texto aqui que fala da verdadeira propriedade. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. Enxerga, que pelo dicionário é um colchão de palha ou uma cama humilde. O mesmo se sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará,
nem lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Então aqui está comparando, né, a nossa chegada no mundo espiritual com a nossa chegada numa hospedaria, né? A gente vai ter o nível de conforto, de boa recepção aqui na Terra de acordo com os nossos haveres, né, com a nossa possibilidade de pagar. Na espiritualidade nós vamos ter o nosso nível de conforto, de privilégio, de acordo com os nossos haveres espirituais, que não são o dinheiro, não é o cargo que a gente ocupou, né, mas aquilo que a gente construiu de moral, de produtivo na nossa existência. É por isso que Jesus faz uma observação crítica à forma com que os fariseus depositavam as suas contribuições no gasofilato, né, e abençoa as moedinhas que a viúva ali depositou. O rico fazia por presunção para aparecer, né? E aquela viúva dava o pouco que tinha, e Jesus então chama a atenção dos apóstolos para esse ato, que é o que realmente Deus deseja que cada um faça. E até é interessante que lá no feirão, a Rádio Janeiro estava distribuindo um folhetinho de uma das palavras de Jesus que fala sobre o rico e o pobre, que os haveres são colocados em balanças, né? Que é uma parábola de Jesus, em história em quadrinho, muito interessante, até para conversar com as crianças acerca dessa situação, né? Então, eu achei muito interessante quando eu peguei o folhetozinho e vi que era a parábola de Jesus, né? E aí continua ainda, né, sobre essa comparação que ele faz dos nossos haveres, né? Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. E aí a gente tem um exemplo lá no livro O Céu e o Inferno da comunicação de uma rainha, né, que ficou muito decepcionada quando chegou na espiritualidade e viu que aquela posição, aquela pompa que ela teve aqui na terra não serviu para ela na espiritualidade, né? E responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram. Ainda tem muita gente que acha que pode comprar um terreno em nosso lar, né, pagando aqui, fazendo alguma obra aqui, dando um dinheirinho para o centro, para uma igreja, que está comprando terreno em nosso lar. Mas olha o que está dizendo aqui. Os lugares aqui, ou seja, lá na espiritualidade, não se compram. Conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas, ou seja, das qualidades morais, vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Então, aqui, mais uma vez, falando que a gente vai ser tratado, né, de acordo com aquilo que a gente conquistou de qualidades morais, né? E esse vai ser tratado, na verdade, não é um castigo, né? Porque a gente não fez o bem, a gente vai ser castigado. Não, simplesmente a gente vai ser localizado em regiões onde os espíritos encarnados tenham a mesma sintonia. Então a gente não vai encontrar sintonia com espíritos que já estão ligados ao bem, se nós não o fizermos. Nós vamos estar em regiões sintonizadas com aqueles espíritos que também não souberam aproveitar. E ali nós vamos ter a oportunidade de refletir na espiritualidade, né? E se em algum momento a gente se arrepender, né, tiver assim o ímpeto, o desejo de reparar, aí a gente começa a ser conduzido para uma outra região na espiritualidade, como o nosso lar, que é uma das colônias, não é a única, né? Para a gente poder entrar num processo de reeducação, de preparação de uma nova encarnação, para a gente corrigir aquele tempo perdido aqui na Terra. E quando a gente fala em qualidades morais, é bom que a gente entenda que elas são de várias formas, né? E aí eu me lembrei aqui de uma narrativa do irmão Jacó, que foi o pseudônimo adotado por Frederico Figner, né? No livro Voltei,
Quando ele estava certa feita na coluna espiritual que o acolheu e observou que vinha um grupo de espíritos, né, vindo da Terra, que tinham ido receber, e havia inclusive um coral de crianças esperando, né? E ele observou que no centro daquele grupo de espíritos tinha um que se destacava pela iluminação, pela luz que irradiava, né? E quando ele pôde observar, era um espírito de uma mulher, né, de uma senhora. Ele pergunta então a um amigo espiritual, né, o que ela tinha feito na Terra para ter tanta luz, porque ele próprio, quando desencarna, ele olhava assim para os espíritos de redor e ficava um pouco envergonhado, porque todos tinham muita luz e ele não tanta, né? E olha que ele nem foi um espírito ruim, muito pelo contrário, né? Já foi espírita aqui na Terra e se esforçou bastante para fazer o bem. Foi até um diretor da FEB, era médium recentista, né? Mas então ele narra isso, e o espírito então esclarece, né, que ela era uma professora que tinha amado os alunos como os próprios filhos. Então, até você ver, até na profissão, a gente pode desenvolver qualidades morais extremamente importantes para chegar no outro lado com aquela bagagem necessária. Exatamente, né? Tudo é o nosso desejo, né? O nosso íntimo, porque a gente pode também, com a nossa riqueza, com os nossos bens aqui na Terra, fazer grandes obras de caridade, né? Mas qual é o mote dessa caridade? Ela pode ser uma caridade simplesmente para ficar bem perante a sociedade, né? Como a gente diz, ficar bem na fita, ou pode ser aquela coisa que vem realmente do coração, a gente colocar aquilo que a gente conquistou como uma forma de melhorar o mundo, né? De retribuir as facilidades que a gente teve. E aí não vai ser o fato da gente ter sido rico e da gente ter construído grandes obras que vai nos dar um lugar privilegiado, mas a nossa intenção com a riqueza, né? Então, em qualquer condição, seja na riqueza ou na pobreza, o que vai definir a nossa condição moral é a intenção que a gente tem dos atos que a gente pratica. Se é a intenção ali de comprar um terreno em nosso lar, né? Não, vou doar bastante da minha riqueza para poder chegar lá na espiritualidade e ter uma casa melhor em nosso lar, ou ter um pedacinho no céu, né? Aí a gente está agindo por interesse, né? E não por vontade própria, por caridade, né? Tentando fazer barganha com os amigos espirituais. Exatamente. Não funciona. E como nós estamos em dezembro, nos aproximando do Natal, nós vamos ler aqui uma poesia de Maria Dolores, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que tem como título Petição do Natal. Senhor Jesus, ante o Natal agradecemos a enorme evolução que nos permites, iluminaste a inteligência humana para vitórias quase sem limites. Nunca subimos tanto. Num minuto, nações se comunicam polo a polo. O homem revolve a terra em toda parte, desde as grimpas do espaço às entranhas do solo. Entretanto, Senhor, enquanto o carro do progresso avança, atropelando as multidões do mundo, surge a dor na carência de esperança. Pela força dos céus, tão alto nos elevas, e lutamos ainda em conflitos extremos. Concede-nos no amor que nos guardas a proteção da paz que ainda não temos. Natal. Ouve, Jesus, as trompas de ouro que te exaltam na terra os dons divinos. Com o amparo de Deus, tão grande nos fizestes. Ensina-nos, Senhor, como ser pequeninos. É assim, Jesus, com essa poesia, que possamos realmente refletir no que é ser grande e no que é ser pequeno perante Deus. Que possamos ser pequeninos no nosso desejo de ajudar com sinceridade, com humildade, sem procurar nos destacar, mas simplesmente fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Obrigado por esse dia tão proveitoso que tivemos. Obrigado por todos os amigos que vieram falar conosco, que tivemos
possibilidade de conhecer neste evento da Rádio Rio de Janeiro. Abençoa cada um deles, cada um que está em seu lar, ouvindo neste momento este nosso programa. E que possamos nos preparar de corpo e alma para mais um Natal, mais uma chegada de Cristo aos nossos corações. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.